O que você diria para uma cliente caso ela estivesse grávida e o bebê resolvesse nascer, acontecesse alguma coisa, e esse bebê resolvesse nascer bem antes do tempo, tipo, são 40 semanas, né? Mais, tipo, 28 semanas? 28 semanas são 7 meses. Então, o que você diria? Que conselho você daria? Qual a palavra de conforto, de carinho que você traria para ela? Eu sei muito bem o que dizer para essa pessoa e eu vou falar sobre 3 coisas na conversa de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Luma Sakamoto, estou aqui para compartilhar conversas que tragam gratidão, sabedoria e esperança para você. E por isso, curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, ative notificação, faça o que você precisa fazer, que é o mínimo que você precisa fazer para interagir com o conteúdo, para a plataforma saber que é relevante para você. Bom, vamos lá. Estava conversando agora pouco com o Fá, que trabalha comigo, e ele comentou, né, da situação que uma amiga dele está passando. E quando ele me contou, né, que o bebê nasceu da amiga dele com 28 semanas, eu falei, 28 semanas? Sério? 28 semanas? Então, meu filho nasceu de 28 semanas, o Pedro Vinícius. O Pedro Vinícius resolveu vir ao mundo. Na verdade, a bolsa rompeu com 26 semanas, ou seja, 6 meses e meio de gestação. E ele nasceu de 28, ainda consegui segurar 14 dias. Eu chamo o Pedro também de minha bênção, meu milagre, porque ele é isso que é, tá? Então, eu sei, eu vivi na pele a dor que essa moça tá vivendo. E quando ele me contou isso, eu me compadeci. Eu comecei a conversar com ele, e isso me gerou esse insight de vir aqui conversar contigo. Por quê? A gente atende um monte de pessoas. E, muito provavelmente, pode acontecer de uma cliente sua eventualmente passar pela situação. Eu digo para você, eu não recomendo para nenhuma mulher jamais a sensação de sair da maternidade sem a criança no braço. Então, assim, é uma sensação horrível, horrível, uma sensação de incompetência. E por isso que eu já vou chegar na primeira coisa. Qual que é a primeira coisa? E eu pensando na situação, me surgiu mais uma, então são 4, tá? Você acabou de ganhar mais uma dica que eu vou dar aí. Dica nada, né? Uma orientação, porque falar pra você que isso daí foi sofrido para eu saber disso. Primeira questão. Então, quando você sai da maternidade sem a criança, vem um sentimento de culpa, de incompetência, você tem uma autocrítica que ela é tão forte, que é como se fosse um tsunami. A autocrítica é tsunami, assim. Vem aquela onda, assim, vai varrendo a sua autoestima e leva ela lá para o meio do mar. Devasta tudo. Essa situação gera na mulher, sabe o quê? Muita, mas muita culpa. E a mulher já se sente culpada por natureza. Então, a primeira orientação que eu dou para essa pessoa, eu entendi, entendo a dor, mas eu vou dar o conselho que uma amiga muito, muito próxima minha me deu, que foi o meu primeiro conselho, assim, fabuloso de maternidade. Mãe sente culpa o tempo todo, então aprenda a viver com ela. Aprenda a lidar com a culpa. Sinto muito talvez não ser a passada de mão na sua cabeça, apesar da situação, só que eu sei o que você viveu. E a gente tem que aprender, a gente tem que recolher os cacos e aprender a lidar com culpa. Então, essa é a primeira, a questão real. Aprenda a lidar com a culpa. Vai existir o tempo todo a culpa porque você não está fazendo, porque o seu filho caiu, tropeçou, porque você achou que você poderia ter evitado, porque você não está na hora que ele chamou, porque você não pode ir, muitas vezes você trabalha e não pode ver ele no evento da escola. É culpa o tempo todo, porque não dá para ser perfeita, né? Não dá, tá? Então, se você está nessa ilusão aí, ou se a sua cliente está nessa ilusão de perfeição na maternidade, esquece, né? Segunda questão, quando a pessoa vai, que acabou de entrar, não eram 3, viraram 4, por quê? Quando a pessoa passa pela internação desse bebê,
existem N possibilidades ruins de acontecer. Válvula do coração que não fecha, pode ser que tenha problema gástrico, que tem que usar saco de como é que é? Aquele saquinho lá na colonostomia? Enfim, o saquinho que a pessoa, o cocô sai pelo saquinho. Pode ficar surdo, pode ficar cego por conta do oxigênio da incubadora. É uma série de coisas ruins que pode acontecer com um bebê tão prematuro assim. Só que, o que eu digo? Nesse momento, a pessoa precisa se concentrar na visão do que é bom. Quando me passaram fotos de crianças que tinham nascido muito prematuras, alguns até antes do que o Pedro, e eu vi que essas crianças estavam bem, que elas tinham crescido, se desenvolvido, isso me trouxe a visão da conquista, para eu não perder o foco disso, da conquista de que eu queria que meu filho saísse bem de lá. Então não perca o foco da recuperação dessa criança, do desenvolvimento dela. Então, primeiro, aprenda a lidar com a culpa, porque ela vai sempre existir. Segundo, o foco tem que ser naquilo que é desejável, da forma como você quer que seu filho se desenvolva, sua filha se desenvolva. Tem que projetar o sair bem da maternidade, ter a criança no braço. No meu caso, era o sonho de quem estava naquela época de internação, era levar a criança para o Natal, em casa. E eu consegui isso. Consegui. Então, você tem que lembrar dessa visão. E essa visão só se mantém, só se sustenta, só verdadeiramente você só consegue ficar lá firme pelo aspecto, né, pela terceira orientação que eu dou, que é fé. Quem somos nós sem fé? Sinceramente, eu não entendo quem é ateu. Sinceramente, eu não consigo entender, né? Porque quando tira Deus da equação, parece que minha mente buga. Eu respeito as pessoas, lógico, mas eu não consigo entender como que é a lógica da pessoa, mas tudo bem. Nesse momento tão difícil, meu marido sempre falava, o Pedro é perfeito. E quando eu fraquejava, quando eu estava mal, quando eu estava muito cansada, o Vinícius me passava uma fé que era tão mais forte, que me trazia para cima. Então, sem fé, num momento como esse, quando a gente está passando por uma situação de doença ou, né, risco de morte, a gente não está no controle das coisas. Então, ter fé é porque a gente não está no controle das coisas. Então, quando a gente entrega para Deus a situação, e era uma oração que a gente sempre fazia, né? Quando eu soube que eu estava em trabalho de parto, que não dava mais para mudar a situação, eu lembro que eu chorei e eu falei assim, meu Deus, eu entrego nas suas mãos, que seja feita a tua vontade. É tão libertador fazer isso, ter fé, entregar para Deus a situação, o controle daquela situação. É porque quando você está passando por esse deserto, quando você está passando por uma situação assim, você tem que acreditar que tem propósito, tem que crer que tem um propósito muito maior do que você no momento da dor que você está sentindo, que você nesse momento consegue entender. Você tem que acreditar que dessa situação vai vir algo melhor, que é o quarto e último ponto que eu trago orientação numa situação como essa. A criança nasce da forma como os pais precisam ser transformados para se tornarem os pais que ela precisa. Olha que doideira isso que eu tô falando, que é até meio difícil de entender. A criança nasceu. Que jeito que ela nasceu? Ela veio numa condição, numa situação que vai transformar o pai e a mãe nesses tutores, nesses mentores que essa criança precisa ter. Eu não era a Luma que eu sou hoje porque o Pedro nasceu. Simples assim. A forma como ele nasceu, é que o Pedro não foi planejado, mas o Pedro foi muito querido. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foi um choque. Eu fiquei
Eu deitei em posição fetal, assim, de chorar e ficar em posição fetal acho que foi uns 2, 3 dias, assim, tipo, muito deprê. Porque nós somos egoístas. Eu demorei 2 ou 3 dias para entender que era egoísmo meu. Porque naquela época, né, eu sempre falo, não tenho vergonha de falar, né? O que eu desejava naquela época, eu brinco que era um filho chamado mestrado. Eu estava num ritmo de estudo, de aparecer, de palco, de congresso, de não sei o que lá, de viagem, de repente eu fico grávida e isso tudo, bom, os meus planos já não eram mais os meus planos. E o meu choque foi o quê? Me bugar, né? E falar assim, caramba, tudo mudou. E estava fora do meu controle. Mas justamente porque estava fora do meu controle, porque ele nasceu prematuro, porque eu não tinha planejado, eu tinha muito desse negócio, que aí eu lembrei de uma outra coisa que uma cliente, que é uma amiga também, tantos anos, a Paty, querida, falou pra mim, Luma, quando você vira mãe, o que você descobre é que você não tá no controle de nada. Eu falei, é isso, cara. Depois que eu tá vivendo a situação, assim, a pessoa descreveu lindamente. Mãe sente culpa o tempo todo, então tem que aprender a lidar com isso. E que a gente não tá no controle da situação. Se você tá no controle da situação, e você não crê que existe, né, um bem maior, que tem um propósito maior, que é muito superior à sua capacidade de controlar a situação, você não tem paz. Então eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes, sei lá, infinitas vezes, crer que as coisas que não estão no meu controle, elas realmente estão acontecendo para me transformarem na pessoa que eu preciso ser. E nesse caso, para ser a mãe do Pedro. Então, é isso. A história de hoje talvez te ajude a lidar com uma cliente passando por uma situação como essa, ou se você, nesse momento, vai que nesse momento você está vivendo uma situação como essa. Eu entendo, né, e é uma dor que eu senti, eu sei o que ela é, mas reflita sobre o que eu falei, beleza? É isso. Amanhã eu tô de volta. Trago um novo assunto, ou alguma variação de assunto, porque afinal são muitos assuntos que eu tenho que trazer. E te vejo amanhã, 8 horas da manhã.